Salvador. Eu acredito em Jesus, eu conversei com Ele hoje. Ele é meu mestre, meu Senhor, o meu Salvador, Jesus. Aleluia. Graça e paz, irmãos, motivo de muita alegria estar com vocês mais uma terça-feira meditando na palavra do Senhor. Nós, por intermédio da graça divina de Jesus, nós terminamos a meditação que estávamos fazendo de maneira expositiva no Evangelho de João. Quase que 8 meses nesta mesma carta. E agora nós estamos com outro desafio, falar sobre a carta ou a epístola aos Gálatas. Uma carta que é uma verdadeira dinamite que Paulo solta então sobre as igrejas ali no território da Galácia. E nesta noite não será diferente, nós também vamos usar a mesma metodologia. E eu quero então que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 10. Gálatas, capítulo 2, versículo de número 10, que fala o seguinte: recomenda-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Quanto, porém, Cefas veio a Antioquia resistir-lhe na cara, porque era repreensível. Pois antes de chegarem até Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas perante todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não come com os judeus, como é que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo,
e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De modo algum. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, pois eu pela lei morri para a lei a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Vamos orar. Deus, a tua palavra é tão rica, a tua palavra é tão maravilhosa, a tua palavra, ela é tão grande em recursos, em que ela pode aplanar a vida do homem, reconstruir aquele que está quebrado, espedaçado. Esta palavra que é como uma ponte que nos leva a Cristo, e através de Cristo nós podemos chegar ao nosso Senhor e estar com Deus eternamente, o nosso Pai. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de meditar nesta palavra tão maravilhosa, e que ela venha a ser doce como mel nesta noite aos nossos ouvidos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Como já disse, Paulo, na primeira viagem missionária, quando retornava da região da Galácia, ele então ficou sabendo que as igrejas o qual ele fundara, as igrejas o qual ele pregou a sã doutrina, começaram a passar algumas dificuldades doutrinárias. E por conta dessas dificuldades que foram encontradas, Paulo então escreve esta carta. No ano 49 depois de Cristo, ele envia esta carta para corrigir contextos doutrinários que estavam uma verdadeira miscelânea, um caldeirão doutrinário entre a fé judaica, entre o gnosticismo, entre o cristianismo. E dentro desse contexto todo, Paulo escreve então esta dinamite, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve então, quando começa a sua carreira enquanto missionário, enquanto evangelista ali na Ásia. E dentro desta ideia de Paulo, eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 21, que diz: não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Veja, hoje eu quero começar a meditar no capítulo 2, não do primeiro versículo, mas do último versículo, retrocedendo para o primeiro. E logo no 21, Paulo solta esta bomba dizendo: olha, se vocês ainda querem viver na lei, se vocês querem ser justificados pelas condições mosaicas, o qual Deus deu a Moisés no monte, isso há muitos anos atrás, vocês então vão ter que andar muito bem direitinho, porque se vocês errarem um único mandamento, serão condenados de todos. E se você então não acredita nessa graça salvífica de Deus, então Cristo morreu em vão. Paulo começa pegando pesado com o pessoal ali na Galácia. Veja, Paulo, através desta carta, ele lutou bravamente para desfazer os embaraços teológicos em que a igreja daquela região acabaram se envolvendo. Paulo ficou tão perplexo com a ideologia das igrejas da Galácia, que chegou a afirmar que crentes daquelas igrejas, que os vossos pensamentos desclassificam a obra vicária de Cristo. Paulo olha ali para os crentes na Galácia e diz: escuta, o que vocês estão pregando, o que vocês estão vivendo, está desqualificando a obra salvífica vicária do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele fala: não anuleis a graça de Cristo. E quando eu não acredito, e quando eu busco subterfúgios, e quando eu busco apoios externos para que eu possa alcançar a salvação, eu estou então desclassificando a graça de Cristo, eu estou anulando a graça de Cristo. Mas trazendo isto, esta repercussão para os dias de hoje, de que maneira fazemos isso? Veja, nós podemos anular a graça de Cristo quando nós pregamos a doutrina do medo, dizendo para as pessoas: olha,
você tem que vir para a igreja com medo do diabo. Você tem que vir para a igreja para não ir ao inferno. Mas esse discurso é um discurso contraditório. Nós somos despertados pelo Espírito Santo para estar em Cristo Jesus, não por medo do inferno, mas por amor a Jesus. Se você está na igreja porque está com medo do inferno, você está pela motivação errada. E muitas vezes as pessoas colocam esse peso doutrinário, este medo. Lembro-me eu que em 1997, quando Jesus se apresentou a mim, uma pessoa, depois de 90 dias de convertido, me deu um livro chamado Divina Revelação do Inferno. Gente, se você ler aquele livro, até o ateu vai se converter. Porque é tão horrenda a história daquela mulher que for ali para o inferno e diz o que viu ali no inferno e trouxe essa visão em relação àquilo que era o inferno, que as pessoas, por medo, lógico, viriam e se tornariam religiosos. Mas Jesus não veio pregar a doutrina do medo, ele veio pregar a doutrina da graça. Outra falha que podemos identificar nos dias de hoje é a doutrina ritualística. E o que seria isto? Existem instituições que é um verdadeiro caldeirão, uma mistura de rituais judaicos com rituais profânicos, rituais satânicos, fazendo uma salada teológica na cabeça das pessoas, colocando um peso excessivo sobre os ombros do rebanho. Uma hora traz uma arca, outra hora começa a tocar um chofar, outra hora começam a dançar em batuques e atabaques, começa a trazer então o mundo para dentro da igreja, e com todos esses subterfúgios, gerando então esse ativismo, tenta algemar essas pessoas à religião. Escute, Jesus não veio algemar o homem à religião, Jesus veio libertar o homem do pecado. Também temos uma outra doutrina que vemos nos dias de hoje, doutrinas humanas. Instituições religiosas têm por via de regra conduzir as pessoas não segundo as escrituras, mas segundo os fundamentos teológicos que elas entendem como os corretos. Deixe-me explicar. Pessoas que dizem como você deve se vestir, diz que você tem que vestir um terno, que a mulher tem que vestir um vestido, que a mulher não pode pintar o cabelo, não pode aparar os cabelos, que você tem que ouvir a música Y, a música X, que o instrumento que é usado na igreja tem que ser um instrumento que não pode ser uma guitarra, não pode ser uma bateria. Então eles querem trazer um cabedal de regras para dentro do templo a fim de podar as pessoas. E nenhum comportamento humano, escute, nenhum comportamento humano, por mais que ele seja racional e social, é capaz de salvar o pecador. Pastor, quer dizer que eu posso me vestir de qualquer maneira? Não disse isso. Eu acho que o homem tem que se vestir como um varão, como um verdadeiro homem, e a mulher se vestir também como uma varoa. Isso é muito correto, é salutar. Eu acho que deve ser organizado sim os instrumentos, a forma de louvor, enfim. Deus ele trata também nas escrituras a forma de culto, um culto racional, conforme disse o apóstolo Paulo, que esse racional não implica em não ter o Espírito Santo, mas é um racional no sentido de ter uma razão pelo qual estamos aqui. E é dentro desse contexto que nós percebemos que é essa doutrina bíblica, um culto racional fundamentado em Cristo e não em regras humanas. Se você quer vir de terno, se você quer vir com uma camiseta, se você quer vir de tênis ou de sapato, irmãos, isso é indiferente. A diferença que fazemos não está no que se vê do lado de fora, mas no que está dentro de nós, no nosso coração. E se tivermos Cristo no nosso coração, do lado de fora também tudo vai ser transformado. E dentro desse conceito todo, Gálatas capítulo 2, verso 16 diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, não pense que você vai ser justificado naquele dia, no grande tribunal, onde eu e você passaremos pelo juízo do Senhor. Não pense que você vai ser justificado pela religiosidade. Não pense que você vai ser justificado pelas roupas que você vestiu.
Não pense você que você vai ser justificado pelo comportamento que você achou politicamente correto. O que justifica o homem naquele dia vai ser o sangue de Cristo. E se o sangue de Cristo, o sangue carmesim, o sangue vicário de Cristo derramado naquela cruz, não estiver sobre a sua vida, sobre a minha vida, nós seremos condenados. A lei, ela vem para apontar o nosso pecado, e a graça, ela vem para nos libertar do peso desse pecado, o qual Jesus levou sobre os seus ombros no madeiro há 2000 anos atrás. E eu e você não temos condições de promover um caminho para que o homem possa alcançar a salvação. E no verso 11 a 14 do capítulo 2 de Gálatas também temos uma lição preciosa. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu-lhe na cara, porque era repreensível. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, disse a Cefas perante a todos: se tu, sendo judeus, vives como gentios e não come com os judeus, como é que obriga os gentios a viverem como judeus? Paulão aqui, ele não media palavras. Talvez alguns não gostavam da forma áspera como Paulo tratava as questões doutrinárias, mas eu não consigo enxergar aqui uma aspereza na sua fala, mas um zelo pela palavra. E aqui tem um ditado importante que nós ouvimos sempre por aí no meio social, que diz: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Pedro estava desta maneira. Pedro tinha um discurso no meio dos judeus, Pedro tinha um outro discurso no meio dos gentios, Pedro tinha um outro comportamento quando estava com os discípulos. E aqui Paulo coloca um ponto final. Paulo olha para Cefas, Cefas significa Pedro. Paulo olha para o apóstolo Pedro e diz: ô Pedro, o que está acontecendo com você? Você andou com Jesus, você conhece a doutrina e agora você fica perambulando em dois caminhos? E como se não bastasse, nós percebemos aqui que até o próprio Barnabé que estava com Paulo estava sendo enganado. Entenda uma coisa aqui. Nós cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, devemos tomar cuidado com uma coisa chamada sofisma. E o que é sofisma? Sofisma é uma mentira tão bem articulada, é uma mentira tão bem contada, tão próxima da verdade que engana muitos. E aqui nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque muitas pessoas estão pregando um sofisma, pregando um falso evangelho. Muitas pessoas estão se colocando como profetas, mas que não pregam o verdadeiro evangelho, pregam um evangelho adulterado, porque na verdade não tem outro evangelho, tem um único evangelho. O que foge desse último evangelho são evangelhos adulterados. E temos que tomar cuidado sim com essas falsas doutrinas. E Pedro, quando estava ali com aqueles judeus, com aqueles gentios, resistiu Pedro a face. Diz para Pedro: Pedro, toma vergonha nessa cara, rapaz. Você conhece a palavra, você andou com Jesus. Que negócio é esse, Pedro? Uma hora você prega que perde a salvação, outra hora você prega que não se perde a salvação, uma hora você prega o evangelho da graça, outra hora você prega o evangelho da lei. Veja, quando eu olho a minha Bíblia, em João capítulo 14, verso 6, fala muito claro, dizendo que o caminho para o ser humano é Jesus, e ele mesmo fala: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta se circuncidar, não adianta seguir rituais humanos, preceitos religiosos. Escute, sem Jesus, eu e vocês já estamos condenados, não seremos, já estamos condenados. É muito sério isso. E talvez nós queremos criar um panorama religioso para que possa disfarçar o pecado no meio do povo. Veja,
Isso é uma mentira, é um engodo, é um sofisma. Sofisma vem de sofistas, aqueles que ganhavam dinheiro para defender uma verdade relativa. E o Evangelho não é uma verdade relativa, o Evangelho é uma verdade absoluta. Mas, infelizmente, nós percebemos que o cenário religioso não está muito interessado nessa verdade absoluta. Está interessado em um evangelho que afaga o coração das pessoas. Um evangelho que abraça as pessoas, mas não prega santidade, não prega mudança, não prega comportamentos. Jesus veio pregar, sim, uma mudança de vida. E é muito sério que eu e você entendamos que o Evangelho vem sim para nos confrontar. Vem sim para colocar um espelho na nossa alma, para que possamos enxergar quem eu, quem você, quem somos nós. Quem somos nós? Essa é a realidade que o Evangelho vem desnudar através das suas palavras. E por fim, Gálatas capítulo 2, verso 4 diz: isto por causa dos falsos irmãos intrusos, os quais furtivamente entravam a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar. Veja, a religião falsa escraviza. Existem duas coisas que o mundo e Satanás quer roubar de você. Quer roubar do cristão? É a paz e a liberdade. Satanás, ele é especialista em colocar um peso na sua mente, no seu coração, na sua vida. Ele quer roubar a sua paz, ele quer o que? Te manipular. E muitas vezes ele permite que a religiosidade seja um instrumento para que isso aconteça. Mas quando eu olho aqui, eu percebo que Satanás, ele age de uma forma muito sagaz. Aqui o texto está dizendo que muitos irmãos, de uma maneira furtiva, se introduziram no meio da igreja. Em outras palavras, judeus disfarçados, gentios, entravam dentro da igreja para começar a gerar contenda, para ser instrumento do diabo dentro da igreja. Veja uma coisa, escute. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, o que nós percebemos é que Jesus, ele veio para libertar. Ele não veio para te acorrentar. Jesus veio para te dar paz. Ele não veio para colocar peso. Aliás, ele diz que troca o fardo pesado que você tem com o fardo leve que ele possui. E ele diz em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade vos libertará. E no 36, João 8, 36, ele fala: e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se o Evangelho tem te aprisionado em correias, em grilhões, não é o Evangelho, é outra coisa. E Paulo está falando para a igreja: vocês estão preocupados em não desagradar aqueles que pregam uma religião falsa. Deveriam estar preocupados em não desagradar a Cristo. Porque Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. A verdade absoluta é isso, meu irmão. Nesta noite eu quero fechar esta mensagem dizendo para você: o caminho é Jesus. O caminho é Cristo. É Ele que abriu o caminho quando derramou o seu sangue naquela cruz. Não há outro. Talvez você se sente confortável em estar em uma reunião religiosa, se sente confortável em pertencer a um hall de membros de uma igreja, de uma instituição religiosa. Veja, é importante sim estarmos ligados ao corpo místico e o corpo eclesiástico, a comunhão, a koinonia, isso é muito importante. Mas sem Jesus, isso tudo não vai servir de nada. Por isso eu quero que você abra os seus olhos, entregue a sua vida para Jesus. Mude o seu comportamento, não para agradar homens, mas para agradar Cristo. E Ele deixou tudo nas suas Escrituras. Por isso que é importante que eu e você estudemos esta carta, estudemos a palavra do Senhor, a fim de conhecê-lo, agradá-lo e amá-lo, bendizê-lo e entregar a nossa vida mais e mais a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Quero então dar alguns recados para você. A partir do próximo domingo, nós vamos ter culto presencial
às 9h30, retornando então à nossa escola bíblica, e à noite, às 19h, teremos nosso culto público. Teremos as nossas medidas restritivas. Quais medidas, pastor? Usando máscara, álcool em gel, tapetes aqui na entrada do templo para limpar o pé da pessoa, os pés das pessoas, os bancos são higienizados, manter a distância. Então, nós vamos seguir os protocolos da saúde, mas já nos é permitido ter o culto presencial. Então, você venha, se você puder e desejar, a partir das 9h30, escola bíblica dominical no próximo domingo. E à noite, teremos o culto às 19h, ok? Estaremos também continuando a transmitir os cultos de maneira online, ok? Até que a Secretaria da Saúde Municipal esteja nos dando outras prerrogativas de como agir por conta desta pandemia que estamos enfrentando. Era isso o recado para você. Deus te abençoe, uma boa semana e, se Deus assim permitir, estaremos juntos na próxima mensagem, no próximo encontro. Amém? Fique com Deus.